Só um minutinho. Deixa eu ajeitar bem aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Vem aqui se eu coloquei para gravar com o Micael, tá gravando. Coloquei. Tá visível aí para vocês, não tá, turma? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou. É porque o silêncio ficou, assim, assustador. A turma de vocês não é tão silenciosa assim, não. Então, vamos lá. A gente vai prosseguir com relação à questão do planejamento, só que agora a gente vai para a parte final do planejamento, que vai entrar a questão da avaliação, tá certo? E das metodologias. Então, os diferentes níveis de abrangência do planejamento pedagógico. O que é o planejamento, vocês já sabem, né? Que é a questão, o planejamento escolar é um processo de reflexão sobre os desafios do cotidiano, tendo em vista o comprometimento com a transformação da prática. Sem a clareza de qual é esse desejo e sem a entrega a ele, nada poderá ser construído satisfatoriamente e sadiamente. Não é pela vontade que vamos construir as coisas. Da vontade decorre o esforço, mas não o prazer de ser, viver e agir. Com o esforço da vontade se constrói resultado, porém resultados mirrados, no limite sem tesão. Com a entrega, torna-se tudo possível, devido ao fato de que o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Isso aqui é uma citação de Lucchesi, né, de 1995. E ela é bem, apesar de ser de 95, acaba sendo bem atual, gente, quando a gente fala da questão do ato de planejar, da importância que o planejamento tem na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida do professor, tá? A gente já falou isso bastante nas aulas anteriores, do quão importante é a gente planejar as nossas aulas, organizar o nosso tempo, preparar o nosso material para que as aulas sejam realmente proveitosas e que os alunos realmente possam aprender, tá? E que, consequentemente, a gente, enquanto profissional da educação, enquanto professor, possa alcançar o que a gente quer de verdade, né? Que a gente vai ter essa certeza através das nossas avaliações. Níveis de abrangência. Isso aqui é na visão de Celso Vasconcelos. Planejamento do sistema de educação. Aí nós temos a níveis federais, estaduais, municipais. Aí, como exemplo aqui, eu coloquei para vocês a questão dos PCNs, tá? Lá na LDB, no artigo 9º, a União incumbe-se-á de 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando a gente fala dessa abrangência aqui a nível federal, estadual e também municipal, a gente fala também, além dos PCNs, daqueles outros documentos que regem, né, o funcionamento das escolas, tá? Que eles são obrigatórios, mas que a gente sabe também que nós podemos fazer as adaptações. Tá? Os PCNs, quando surgiram, acredito que lá por volta de 2000, 2001, 2003, 2002, eles foram muito utilizados. Hoje a gente vê muito se falar em PCNs, mas poucos professores os utilizam. Tá? Vocês já tiveram contato com os PCNs? Alguém já viu? Alguém já folheou? Turma? O que significa, professora? São os parâmetros curriculares nacionais. Eles são tipo assim, como é que eu explico no popular para vocês? São guias. Para cada disciplina tem um parâmetro, tá? Aí esses parâmetros, eles são nortes para que os professores possam trabalhar suas disciplinas da melhor forma,
com seus alunos. É como se fossem guias das disciplinas, que tem as orientações, eles especificam como é que você vai trabalhar tal temática, tal assunto, tá certo? Nós temos eles a nível de ensino fundamental e a nível de ensino médio. Tá? Eu posso estar compartilhando eles com vocês depois lá no grupo, para que vocês tenham acesso, porque pelo que eu estou vendo, vocês não tiveram contato ainda com os PCNs, tá certo? Aí nós temos também o PPP, que agora mudou a nomenclatura, ficou PP, tá? Que é o plano integral de cada instituição. Cada escola tem que ter um PP, tá? Isso é obrigatório. Algumas escolas mantêm esse projeto, tá? Engavetado, tá? Não utiliza ele da forma correta como deveria. Algumas até elaboram, mas não utilizam, não fazem a atualização do mesmo. Quem aqui também já viu um PPP ou um PP de alguma escola? Não. Já viu, Micael? Quer dizer, Já várias vezes que eu tenho um relatório de estágio. então, ó, aqui da turma, só o Micael, né, que já teve Professora, contato. a gente já vê um projeto sobre isso aí, para a gente Já fez pesquisar um nas projeto, escolas. né? A gente Sim, aí pesquisar na nas escola que escolas. vocês fizeram essa pesquisa, os gestores apresentaram para vocês esse documento? Não, a maioria das escolas aqui do Lago do Junco, eles não têm esse projeto pronto, ainda está em fase de elaboração. Olha aí. Professora, Então, diz. o nosso grupo ele fez na escola privada e na pública. A pública ela não apresentou esse projeto, já a privada ela nos mostrou. Olha E a aí. gente fez justamente, o projeto era justamente mostrar a semelhança entre essas duas escolas, né? Entre a pública e a privada. Então, ó, na maioria das vezes, essas escolas só querem apresentar esses documentos quando vem alguma fiscalização, tá certo? Que as obriga. É como eu disse, algumas vezes a escola tem sim o PP, tá? Mas o que acontece? Ela deixa engavetado, deixa guardado e muitas vezes o gestor não sabe nem onde colocou. E eles têm uma dificuldade muito grande de entregar essa documentação quando alguém chega e pede. Principalmente quando não é alguém, por exemplo, quando não é um gestor, quando não é um secretário de educação, quando não é alguém que vem fazer uma fiscalização, quando é um aluno que vai fazer um trabalho, eles têm essa certa dificuldade para fazer a entrega, para mostrar esse documento. Não entendo por quê, mas na maioria das vezes isso acontece. É uma reclamação constante dos alunos quando vão fazer algum projeto, quando vão fazer alguma pesquisa de campo nas escolas. Lá no artigo 12, Professora, estabelecimento diz. na verdade, eu presenciei isso de forma clara num trabalho que a gente fez no semestre passado, 2019.2, onde eu e o Pedro, a gente enfrentou uma dificuldade imensa para uma professora entregar um projeto de um evento, de uma gincana da escola. E eu mandava mensagem para ela, e mandava, e ela nada, não me respondia, disse que ia mandar e tudo. Aí fica difícil para a gente ir para a escola e tentar fazer a pesquisa, realizar alguma investigação, se o próprio professor não colabora com nada. Era uma coisa tão simples, só enviar um projeto, e ela teve a cara de pau de não entregar. Eu passava horas e horas mandando mensagem e nada. Muitos professores e muitos gestores têm essa dificuldade, tá? Quando se fala em entregar documentação, projetos, muitas vezes eles têm, assim, receio de que o aluno ou da pessoa que esteja lá precisando desse documento, que ele vá achar defeitos, tá certo? Que ele vá lá para estar julgando o projeto, e na maioria das vezes não é isso. É um contato que o próprio aluno, que o pesquisador quer ter, e as escolas nem sempre querem fornecer.
tá? Esses dados, essas documentações. Mas esses documentos são públicos, tá? Eles devem estar à disposição de alunos, de pais, da própria sociedade. Quando chegar na escola, eles têm que ter acesso a essa documentação, tá? São documentos públicos. Então, no artigo 12, estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, tudo isso é contemplado dentro do PP, tá? Pode entrar também a questão do próprio currículo, tá? As disciplinas que a escola contempla, pode ser colocar também as que a escola não quer contemplar ou não contempla, tá? Vai ter que haver modificação no PP esse ano, porque a gente já sabe que já está em processo de votação essa questão do ensino para o ano que vem, que provavelmente vai permanecer híbrido, remoto, a gente não sabe ainda ao certo, tá? Mas está em processo de tramitação. Professora, Oi. a senhora fala do CNE, da votação do CNE. Sim. Já foi aprovado. Para mim, que ainda ia para mais uma instância, Micael. Não, eles já liberaram essa questão do ensino remoto até o final de 2021. Já estão compartilhando alguns documentos, né, com relação a isso. Sim, para todos os níveis. Justamente. E eu acredito que, na verdade, isso vai acontecer muito mais para a rede pública. A gente pode até fazer uma comparação com o que a colega disse anteriormente do que para a rede privada. Porque, olha, ela teve dificuldade de ter acesso ao documento na rede pública. No entanto, na rede privada, quando ela chegou, o documento estava lá à disposição. Então, a gente vai ver que vai acabar tendo um prejuízo não para os alunos da rede privada, que também vão ter prejuízo, mas o prejuízo maior vai ser para os alunos da rede pública, que pelo andar da carruagem vão permanecer sem as aulas presenciais. Tá? Professora, mas os alunos da rede privada já estão tendo aula. Já estão tendo aula. Os alunos da rede pública é que estão recebendo atividades a cada 15 dias e fazendo essas atividades sozinhos, entre aspas, né, em casa. Porque não estão tendo auxílio do professor, porque a grande maioria não tem acesso. Tá? Não tem como fazer o acesso, porque não tem internet em casa, alguns não têm celular, não tem computador. Então, está um pouco complicado, porque o aluno na sala de aula tem dificuldade de aprender, né? Imagine ele sozinho em casa. Aí fica difícil. Nem todos os pais têm conhecimento. Oi. E talvez a maior hipocrisia seja, no caso, eu acompanho uma menina da rede pública aqui de Lago da Pedra, e a mãe dela pediu que eu estivesse ajudando ela no desenvolvimento das atividades, porque os professores não estavam dando a assistência necessária. Ou seja, o professor ele envia uma atividade e esse aluno tem que entregar daqui 15 dias e eu tenho que estar colaborando com essa aluna para que ela não fique no prejuízo. Ou seja, eu faço o trabalho praticamente de uma escola todinha, da rede de professores, e enquanto alguns não se preocupam como é que esse aluno vai aprender, vai se desenvolver dessa maneira. E assim, justamente. É muito complicado, professora. Sinceramente, para nós do ensino superior está sendo muito difícil se adaptar a essa nova realidade. Imagina para as crianças do Fundo 1, Fundo 2 e o próprio ensino médio, como é que está essa situação? Justamente, que eles estão iniciando, né, a vida escolar. E aí, já iniciar dessa forma é um pouco complicado. E tem essa outra questão. Tem pais que têm condição de pagar alguém para estar auxiliando os filhos e outros que, além de não ter condição, não têm o conhecimento, tá? E também tem o caso de pais que têm o conhecimento, têm tempo, no entanto, não querem auxiliar os filhos. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu essa semana. A gente já está entrando para a segunda semana aqui em Paulo Ramos da entrega de atividades. A primeira semana foram muitos pais, porque quem está recebendo a atividade aqui são os pais, né?
Então, o trânsito dentro da escola no primeiro dia de entrega foi, assim, muito grande. Já ontem, os pais não compareceram. Foi uma pequena minoria. A gente observa também que, a partir daí, a gente pode perceber que nem os pais, de certa forma, a grande maioria não está tendo interesse de estar indo pegar essas atividades para levar para os filhos, para que eles possam fazer. Tem essa dificuldade do fazer essas atividades? Tem sim, mas eles também não podem deixar de ter a responsabilidade de ir buscá-las. Alguns foram buscar, mas não levaram as atividades respondidas da quinzena anterior. Então, é complicado. Esses alunos não vão poder ficar reprovados, tá? Não vão poder ficar reprovados, e o prejuízo vai ser imenso, que eles vão carregar por muito tempo. Aí tem a questão do planejamento curricular, grade ou matriz de conteúdos, tá? Que é o quê? É o currículo, é onde estão as disciplinas que são trabalhadas e devem ser contempladas também lá dentro dos documentos escolares, principalmente dentro do PP, a grade, a carga horária das disciplinas, tá? Por exemplo, a língua portuguesa são 200 horas, a matemática 160, ciências 90, religião 20, inglês 80 e por aí vai, história 80. Só que podem... Vocês estão me ouvindo, gente? Porque minha internet está querendo cair. Estão me ouvindo? Sim, mulher. Então tá bom, é porque a internet aqui começou a querer cair. Então vamos lá. O que é que acontece? Algumas escolas podem fazer adaptação nessa questão também da grade e da carga horária. Por exemplo, aqui em Paulo Ramos nós temos matemática, no correto são 4 aulas por semana, só que há escolas que a matemática são 5, tá? Por conta da questão, porque aqui em Paulo Ramos ainda tinha disciplina de ética, tá? Hoje não tem mais, como eles não agregaram uma disciplina nova, eles resolveram aumentar a carga horária da disciplina de matemática. Então, os alunos, em vez de ter só 4 aulas de matemática por semana, aqui eles têm 5. E isso é a critério também das escolas. Essas escolas podem fazer as suas adaptações. É por isso que a gente fala que esses documentos são abertos. Projeto de ensino-aprendizagem. Lá no artigo 13 da LDB, os docentes incumbem-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Existe uma proposta e ela deve ser seguida, embora nem sempre isso aconteça, tá? Os professores nem sempre seguem à risca. Por exemplo, se determina os projetos que serão feitos durante o ano. Nem sempre se contempla todos esses projetos, tá? Nem sempre se consegue, e na maioria das vezes não é nem que não se consegue, é porque os professores deixam realmente de fazer os projetos. Eles colocam muito bonitinho lá no papel, mas não conseguem desenvolver, por questão financeira da própria escola, ou porque não foi um projeto que não foi viável, ou até o que o Micael colocou agora há pouco. Chega na escola, diz que o projeto está lá, mas quando alguém pede para verificar o projeto não está no papel, não está documentado. Muitas vezes aconteceu, mas se vier, volta a falar das questões das fiscalizações, se vier uma fiscalização, não vai ter acesso, porque o projeto não foi documentado, foi anexado, tá? Aí temos o plano de curso, plano mensal ou diário e os projetos e módulos. Deixa eu ver se passou aqui para vocês. Não passou. Minha internet está... passou. Então, elementos do planejamento, metodologia e avaliação da aprendizagem, que é o que a gente vai focar hoje, tá? Deixa eu passar aqui. Metodologia de ensino. Entendemos por método a articulação de uma teoria de compreensão e interpretação da realidade com uma prática específica. Ela deve atender à realidade social do aluno e ser coerente com sua dimensão política, isto é, definição clara do para que e para quem a técnica esteja sendo aplicada. É o quê? O que é que ele
está querendo dizer com essa questão bem aqui da metodologia, dos métodos que eu vou utilizar em sala de aula? Eu tenho que levar em conta principalmente o quê? A realidade em que meu aluno está inserido. Que tipo de escola que eu estou trabalhando? Que tipo de clientela eu estou recebendo? Que nível de alunos eu tenho? Tá? Que às vezes a gente quer aplicar um projeto que nem sempre é viável. Por quê? Porque não contempla realmente a clientela, porque é diferente da realidade dos meus alunos, porque os meus alunos não têm conhecimento para aquilo. Ou porque eu não tenho condições de levar para frente um projeto que é muitas vezes totalmente inviável, mas eu quero insistir naquele projeto. Tá? Tem projetos que são assim, muitas vezes utópicos. E nem sempre o professor consegue tirar do papel. Então, o correto é que o quê? A professora só está dizendo que os professores não fazerem projetos? De jeito nenhum. Eu estou dizendo para que os professores façam projetos que sejam viáveis, projetos que realmente vão ter resultados. Tá? Porque às vezes o projeto é muito bonito lá no papel, mas quando ele vai ser tirado do papel, não se consegue alcançar o que se queria de verdade com aquele projeto. Então, as metodologias, elas são importantes por isso, porque elas vão determinar como é que eu vou trabalhar com os meus alunos, como é que eu vou desenvolver uma aula, como é que eu vou desenvolver um projeto com foco em quem? O aluno, na aprendizagem dele, tá certo? Aí vem aqui, deixa eu passar aqui. As técnicas, por sua vez, organizam-se em torno de procedimentos didáticos que são passos, atividades, ações que o professor e os alunos desenvolverão durante a realização da técnica. Podemos dizer que uma técnica de ensino é um conjunto de procedimentos sistematizados a partir das aprendizagens que serão desenvolvidas pelos alunos. Gente, essas metodologias acabam sendo sempre repetitivas, principalmente nos planos de aula. Quais os procedimentos que vocês mais utilizam quando vocês elaboram planos de aula? Vou chutar aqui um exemplo para vocês. Aula expositiva e dialogada. Se vocês pegarem planos de aulas de professores, o procedimento que vocês vão ver assim, em larga escala, é esse. Tá? Tem alguém com o microfone aí aberto, gente. Então, os professores acabam não saindo do banal, do que é mais fácil para ele, de dizer que a metodologia que ele mais utiliza em sala de aula são as aulas de aula, gente. Em metodologias tem isso. Não muda. Tá? O professor se prende a vida toda só nesse tipo de método. Tá? Ele não consegue mudar. Aí eu trago aqui para vocês algumas sugestões. Método é o meio pelo qual se busca atingir um objetivo. É o caminho que se segue. Então, é como eu vou estar desenvolvendo, que metodologia eu vou estar utilizando, que método eu vou estar utilizando para dar minha aula. Metodologia é o princípio que norteará a escolha dos métodos segundo seus princípios. Era lógica. Perdão, logia. É o estudo, é o significado da palavra. A professora está doida. É o estudo de, então, metodologias, estuda para os métodos adequados a cada objetivo. Podemos ter uma metodologia e vários métodos, que está aqui, ó. Alguns métodos de ensino. Aula expositiva, tá? Exposição compartilhada, seminários, palestras, vídeos. Esses são alguns exemplos, tá? De métodos que eu posso colocar. Trabalho independente, estudo dirigido, pesquisa, leitura e interpretação, interação conjunta, orientação de trabalho, debate sobre texto, vídeo, sem um acento, passeio, trabalhos em duplas ou grupos, maquetes, pesquisas, entrevistas, cartazes, etc. Aula, passeio com roteiro de observação, com coleta de dados, com relatório de observação. São N métodos que nós temos, que nós podemos utilizar. Tá?
para a gente sair daquela questão só da aula expositiva, tá? Tirar essa nomenclatura de aula expositiva e dialogada e usar outras nomenclaturas que a gente pode ter como formas de métodos dentro dos nossos planos de aula, tá? Os planos de aula, gente, estão ficando extremamente repetitivos. E isso eu observei também nos planos de vocês. Não condeno vocês, por quê? Porque vocês me disseram que ainda não tiveram a disciplina de didática, então vocês ainda não tiveram o ensino mesmo das técnicas para a elaboração dos planos de aula, tá? Mas, assim, vamos enxergar o positivo, né? O Micael me perguntou ontem como é que tinha sido o trabalho dele. Gente, eu vou elogiar os trabalhos de vocês, os últimos trabalhos principalmente, tá? Vocês estão de parabéns. Os textos muito bons, tá? Rodei no antiplágio, viu? Para ver quem era que estava só copiando e colando. Mas, no mais, eu gostei muito dos textos, tá? Os planos de aula também gostei, mesmo sem a experiência da disciplina que vocês ainda não tiveram, os planos são os planos que foram bem elaborados, tá? Alguma coisinha ou outra que vocês têm que melhorar, mas, no mais, para quem não teve ainda disciplina, tá muito bom. A avaliação da aprendizagem. A avaliação escolar é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e não uma etapa ou momento isolado. Faz parte da metodologia de ensino, está diretamente imbricada com os objetivos, os conteúdos e os procedimentos metodológicos expressos no planejamento e desenvolvidos no decorrer do ensino. Gente, quando a gente fala em avaliação, a gente fala de avaliação contínua, avaliação no dia a dia do professor. Porque muitas vezes também a gente enxerga a avaliação como um momento específico. Eu tenho uma avaliação que ela é específica. Não, a avaliação nem sempre ela precisa ser específica. Ela pode ser feita, às vezes, até sem que a gente perceba que está avaliando. É isso que o professor tem que entender. Eu avalio muitas vezes até sem perceber. A participação, o comportamento de um aluno, até a forma como ele está percebendo a aula, como ele está assistindo aquela aula. A gente também muitas vezes percebe, quando a gente está dentro de sala de aula, quando o aluno está focado, olhando e percebendo e entendendo a aula, ou também quando o aluno está olhando para você e a mente dele está em outro espaço, em outro ambiente, em outro local que não seja a sala de aula. Tanto é que quando você faz uma indagação para esse aluno, ele não sabe nem em que ponto da aula você estava. Então, é uma forma também de avaliar, de você saber se a sua aula realmente está sendo proveitosa ou não, tá? Aí eu faço um questionamento para vocês. Vocês concordam com a avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem? Seja ela qual for. E aí? Repita a pergunta, professora, novamente. Se vocês concordam com a avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem, seja qualquer tipo de avaliação. Sim. Sim. A avaliação, ela é necessária? Na realidade, a avaliação é como se fosse a concretude, ou seja, o feedback, que é aquilo que a gente chama, se esse processo de ensino-aprendizagem está realmente acontecendo. Então, como a senhora mesmo falou, se eu, professor, faço uma avaliação, não importa qual seja, para medir se esse processo de ensino-aprendizagem está sendo realmente executado naquela sala de aula, ela é muito importante. Agora, a gente não pode, como professores, se adequar com um sistema que preze a avaliação como a única maneira de dar ingresso aos alunos a um sistema econômico, a um sistema do mercado próprio mesmo de trabalho. A gente faz esse processo quantitativo e não qualitativo do ensino. Acredito que seja essa uma das grandes lacunas do ensino público atualmente, e o privado também. É o grande desafio, não é? Da questão do priorizar a avaliação ou não. Aí, assim, na minha opinião, é uma via de mão dupla. Não sei se vocês vão concordar comigo.
porque a maioria dos autores atuais condenam a questão da avaliação como forma de quê? De promoção, não é verdade? Se questiona muito essa questão da avaliação como forma de promoção. No entanto, o nosso sistema obriga o aluno a ter esse contato com esse tipo de avaliação. Porque para que ele tenha acesso às universidades, ele vai ter que passar por um processo avaliativo que mede, né? Que vai medir o conhecimento desse aluno. Quando ele vai fazer um concurso público, ele vai passar por um processo avaliativo. Tá? Embora a gente saiba que muitas vezes esse processo avaliativo, ele de certa forma é fajuto, que nem sempre significa dizer que o aluno realmente aprendeu. Às vezes o aluno está num momento de sorte, ou o concorrente do concurso está no momento de sorte. Ele chutou todas as questões. Professores, isso não acontece. Acontece, vocês sabem disso. Na sala de aula, muitas vezes o aluno consegue maquiar uma prova todinha, o professor não percebe, porque ele usou o caderno, que ele usou uma pesca, e às vezes aquele aluno que não utilizou nada disso, tirou uma nota inferior, e, no entanto, ele tem um conhecimento maior do que aquele que tirou uma nota maior. Não é uma verdade? E aí que entra outra questão, que é a utopia meritocrática no Brasil. É por isso que é como tu disseste, Rafael. A gente tem que ter várias formas de se avaliar. A gente não pode focar só em uma. Porque essa opção que a gente está escolhendo nem sempre vai ser a mais eficaz. Então, a gente tem que ter o leque, né, de opções, de avaliações que a gente vai estar fazendo com esses alunos. E tirar o peso que essa palavra tem. A avaliação, gente, ela tem um peso muito grande. Quando se fala em avaliação, todo mundo já tem aquele receio, aquela coisa como se fosse algo, como eu disse para vocês no início, algo de obrigatoriedade, algo que tem que ser sistematizado, organizado. Não, a avaliação ela pode ser a qualquer momento, de qualquer forma. Não estou dizendo para fazer avaliação de qualquer jeito, não estou dizendo isso. Mas ela pode ser leve, deixar essa palavra um pouco mais leve, que até hoje a gente ainda não conseguiu deixar o nome teste, o nome avaliação com um sentido leve. Com relação à avaliação, essa é a minha opinião. Aí eu faço também esse questionamento para vocês. Vocês acham que essa palavra avaliação ela é leve ou ela é pesada? Agora Principalmente eu tô vendo ela bem pesada. Quando o professor diz assim, gente, amanhã tem prova. Aí a gente vê aluno no desespero. Mas por que, professor, não sei o quê, e eu não estudei, eu não consegui? Então, o peso. Eu percebi isso também durante as atividades que vocês fizeram. O peso que teve para vocês, essa mudança, como vocês falaram no início, tá certo? A minha metodologia, eu não sei qual é a metodologia que vocês estão habituados, tá? Aí vou voltar a falar de metodologia. A minha é assim. Gente, parece coisa de aluno de ensino médio, né? Que eu estou fazendo com vocês, mas não é. É metodologia de professor. Eu gosto de fazer essa cobrança com relação aos alunos que não me entregaram as atividades dentro do tempo hábil. Porque eu acredito, assim, que há uma justificativa para tudo. Agora, os alunos que não me justificam, aí já é outra coisa. Aí já é outro porém. Mas, na minha opinião, há uma justificativa para tudo. Você não pode entregar o trabalho em tempo hábil, então você vai me justificar por quê. Eu vou receber ou não a tua justificativa. Mas eu quero saber o porquê de você ter deixado de fazer aquela atividade. Algo você vai ter para me dizer. Quando você não tem, aí eu percebo que muitas vezes é a falta de interesse do aluno. Mas eu gosto de fazer esse acompanhamento com os meus alunos, de saber o que é que está acontecendo, por que ele não fez. E a gente também já sabe os alunos que entregam as atividades e os que não entregam. E o porquê, na maioria das vezes, desses alunos não entregarem as atividades. É uma forma também de avaliação. Tá? Eu tenho como saber, eu tenho números para saber os meus alunos que entregam no tempo hábil, os que não entregam no tempo hábil e por que a maioria das justificativas dele. Então,
Avaliar um ato de decisão e julgamento que deve ser crítico e consciente, tanto do professor quando avalia, como do aluno quando realiza sua autoavaliação. Assim como a metodologia. A escolha pelos instrumentos de avaliação depende da concepção de ensino que o professor carrega no seu referencial. Então, o professor ele tem que ter N formas de avaliar, tá? N formas de avaliar. Ele não pode se prender só em um tipo de avaliação, tá? E, assim, alguns condenam a questão da avaliação escrita, tá? Bem no popular, avaliação escrita, mas eu acredito que ela ainda seja necessária. Porque se a gente não faz ela, a gente não está preparando os nossos alunos para a realidade que eles vão enfrentar futuramente. Então, outra citação aqui de Hoffman. Apresenta-nos a avaliação a partir de duas concepções de educação, que eu trouxe bem aqui para vocês, que isso aqui estava no material da UEMANET, eu achei muito interessante, que ele fala da avaliação na visão liberal e a avaliação na visão libertadora. Aí ele faz um contraponto aqui entre as duas. Então, ó, aqui na visão liberal, a ação individual, ela tem que ser uma ação individual e competitiva. Então, na visão liberal, a avaliação é uma forma de quê? De realmente medir, ver quem é o melhor. Tem uma turma de 20 alunos, eu vou ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem tirou a melhor nota. É competição. Já na visão libertadora, a avaliação é coletiva e consensual. Tá? Eu não estou focando no número. Eu estou focando o quê? Na qualidade. Eu não quero, nesse momento, ver a questão dos números. Eu quero ver a questão da qualidade, do aprendizado gradativo. Aí vem aqui, concepção classificatória e sentensiva, que é o quê? Os melhores estão aqui no topo, os piores estão lá embaixo. E a gente sabe que antigamente, não só antigamente, mas hoje também a gente ainda visualiza isso. Existe o sistema de classificação. Gente, quando eu passei no vestibular, isso em 2004, quem passava entre os primeiros, quando era recebido dentro da universidade, isso na UEMA, eram os melhores, eram os mais inteligentes. Então, quando era feita a chamada, aqueles alunos que eram os últimos, eram, de certa forma, taxados como aqueles que passaram, assim, no popular, na rabada, passaram porque passaram. Então, tinha esse estigma, né, dos melhores e não dos piores, mas dos que passaram lá embaixo. Aí tem a concepção investigativa e reflexiva, então, é um momento que, na visão libertadora, de mais reflexão, de ter a possibilidade de se investigar, de ir, né, gradativamente, como eu falei anteriormente. Aí volta aqui, intenção de reprodução das classes sociais, postura disciplinadora e diretiva do professor, o professor determina, manda, privilégio à memorização. Quem aqui estudou pelo método de memorização, gente? Ainda? Ou vocês são tudo novinho, nenhum estudou pelo método de memorizar? Eu era um gênio. Decorava tudo? Oxi. 20 questões para tirar 10 para a prova. Quem não Eu também, por isso? professor. No outro dia não já sabia mais porra nenhuma. Sabia na hora da prova e depois da prova já tinha esquecido tudo, porque tinha decorado, não tinha aprendido. Aí vem a questão da exigência burocrática, né? O sistema exige e você tem que cumprir. O sistema quer o quê? Números. Nem sempre o sistema quer qualidade. E eu vou falar isso bem aqui no final para vocês, porque hoje a gente fala que a gente quer qualidade na educação, mas a gente continua querendo mostrar números. Volto para a questão do utópico, é tudo utopia, é tudo fake, tá? Eu quero qualidade, eu falo que quero qualidade, mas na verdade eu quero mostrar números. Aí na visão libertadora, vamos voltar aqui, ó. Proposição de conscientização das desigualdades sociais e culturais, postura cooperativa entre os atores da ação educativa, então não tem mais aquela questão da competição, é mais cooperação, é troca de conhecimento, privilégio à compreensão, então eu quero que meu aluno realmente compreenda. É o que vocês falaram, professora, eu decorava hoje e amanhã já não sabia de mais nada, já tinha esquecido tudo. Consciência crítica e responsável de todos sobre o cotidiano. Então,
Na visão libertadora, eu queria mostrar o quê? Números. Eu queria mostrar a alunos o quê? De certa forma, robôs. Ele decorou naquele momento, mas ele não aprendeu. E já na visão libertadora, diferente da liberal, eu quero o quê? Que as pessoas tenham consciência, que eles realmente absorvam o conhecimento. Se é na primeira aula, tudo bem. Se é na segunda, tudo bem. Se não é, mas que ele possa ter esse processo gradativo de aprendizagem. Tá? Que ele possa ter a possibilidade de aprender de verdade. Aí sim, a avaliação da aprendizagem é ser um processo sistemático, contínuo e integral para determinar a extensão em que os objetivos de ensino são alcançados. A medida é a representação quantitativa, uma busca por certa objetividade na expressão dos resultados do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação, historicamente, vem se constituindo como o ato de comparar uma medida com um padrão e, a partir desta comparação, emitir um juízo de valor, fazer um julgamento sobre esta comparação. Aí eu faço um questionamento para vocês. A cada 2 anos, a gente tem... a gente mede, né? Olha aí, olha a palavra, a gente mede o nível de aprendizagem dos nossos alunos. Aí são das séries que vão fechando. Do ensino fundamental, os alunos do 5º ano fazem a avaliação do IDEB, né? Do ensino fundamental, séries finais, os alunos do 9º ano. E do ensino médio, os alunos do 3º ano. Isso a cada 2 anos, nos anos ímpares. Nós estamos em 2020, o ano passado teve avaliação, esse ano saiu o resultado. Aí a gente fala aqui, ó, a avaliação ela não deve medir, mas a gente continua medindo, não é verdade? E a gente faz a comparação. Por quê? O que é que o governo faz todo ano? Mostra lá quem são as melhores escolas e quem são as piores. Eu estou mentindo? Tá não. E aí? Como é que a gente fala que a avaliação ela não deve medir e ela continua medindo até hoje? E isso não vai mudar, gente, infelizmente. Pelo menos eu não consigo vislumbrar isso a curto prazo. E olha que há muitos anos que se fala em avaliação, em mudar esse sentido da avaliação. É por isso que eu disse para vocês, é uma via de mão dupla. A gente fala que quer qualidade, tá? Mas, no entanto, igualdade, qualidade, mas a gente continua medindo o conhecimento. E os melhores são sempre, né, aqueles que ficam lá em cima, são os que recebem as homenagens, as honras, enquanto que os que ficaram lá embaixo nem sempre se enxergam o que é que teve de positivo naquilo ali. Se teve um aumento, se não teve, o que se enxerga é que a escola está lá embaixo. Aí vamos aqui, ó, avaliação pode ser diagnóstico inicial, usada ao início de qualquer aprendizagem para determinar a presença ou ausência de habilidades, pré-requisitos, identificar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem. Essa avaliação diagnóstica, gente, ou inicial, geralmente ela acontece todos os anos na primeira semana de aula. Isso não significa dizer que ela não possa acontecer continuamente, mas as escolas utilizam a avaliação diagnóstica como aquela da primeira semana de aula. Quem é que não lembra? Quando eu estudava, que na primeira semana era praticamente só revisão do que tinha visto no ano anterior, para ver se o aluno ainda lembrava de alguma coisa. Essa é a concepção da avaliação diagnóstica atualmente na nossa realidade educacional. Eu volto a repetir, tá? Quando eu falo em avaliação diagnóstica, eu não falo só da avaliação que é feita na primeira semana de aula, embora se traga essa avaliação diagnóstica como essa, tá? A avaliação diagnóstica ela pode ser feita continuamente também. Temos a avaliação formativa ou de processo, que é usada durante o processo de ensino-aprendizagem para verificar se os objetivos estão sendo alcançados, identificar possíveis dificuldades no caminho e agir sobre elas. Então, essa avaliação formativa ou avaliação de processo é essa que a gente faz todos os dias na sala de aula, tá? A gente coloca lá nos nossos planos.
E temos a avaliação somativa ou de produto, usada ao final do curso, usada ao final de cada unidade, semestre ou período letivo, para identificar se os objetivos traçados foram alcançados ou não, visa classificar os alunos, atribuir notas ou conceitos. Essa avaliação somativa, gente, vocês passam por ela 3 vezes, né? Em cada período de vocês, porque vocês têm que ter 3 notas no sistema de vocês do SIG-UEMA. Os alunos do ensino fundamental têm que passar por ela pelo menos 4 vezes por ano, que é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Não obrigatoriamente sendo assim, tá? Eu estou dizendo que basicamente tem que acontecer em cada bimestre, tá? Porque semestre já é um período muito longo para ser. Eu vou avaliar o meu aluno a cada 6 meses? Não pode. Então, essa avaliação ela tem que ser feita pelo menos a cada bimestre. Eram as famosas semanas de prova que aconteciam nas escolas. Algumas escolas ainda mantêm, outras não têm mais. Há 2 anos atrás, a escola que eu trabalho aqui do ensino médio, que é o Centro de Ensino Roberto Sarney, a gente passou praticamente 1 ano sem fazer avaliação. Ah, professora, a senhora não avaliava? A avaliação, assim que eu digo para vocês, eram as semanas de provas. Elas foram abolidas da escola. O professor fazia a avaliação quando ele queria. No dia que ele quisesse, quando ele entendesse. Tá? Não tinha aquela obrigatoriedade da semana de prova que era colocada aqui, e o professor era obrigado a fazer a avaliação dele naquele dia. Então, a escola deixou de adotar isso. Só que antes da pandemia, o ano passado, as semanas de prova voltaram a funcionar. Esse ano a gente está nessa questão do ensino aí à distância, do ensino remoto, aí está tudo complicado. As avaliações voltaram a ser a critério dos professores. Contanto que, primeiro bimestre, tem que ter pelo menos 3 avaliações com a média para o aluno. Segundo, terceiro e quarto, nesse mesmo sentido. O Estado do Maranhão, no ensino médio, exige que a gente coloque pelo menos, que a gente faça, na verdade, pelo menos 2 avaliações a cada bimestre. Tá? Aí, assim, as avaliações são a critério dos professores. Podem ser avaliação escrita, seminários, como a gente colocou anteriormente, trabalhos apresentados, ou só mesmo trabalho escrito, sem fazer a prova mesmo em si. Quando vocês fizeram ensino médio, vocês estão no 3º período, então vocês encerraram, tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Por aí, 2 anos. Vocês faziam avaliações, tinham as semanas de prova na escola? Oxe, na escola não, praticamente na UEMA. É a semana de prova. Vocês não chegaram a não chegar. Aliás, que é um mês todo tendo prova. Olha, então, se algumas escolas não, mas outras mantiveram essa questão das semanas de provas, dessa questão da avaliação mesmo somativa dentro da escola. Outras deixaram de aplicar, gente, por um bom tempo, mas voltaram. Então, para a nossa atividade de hoje, antes de entrar na atividade, eu vou explicar para vocês. Vocês já ouviram essa palavrinha bem aqui? Sequência didática? Não. Vocês nunca ouviram falar da sequência didática? Eu não. Ó, nós temos um plano de aula, que vocês já conhecem, e nós temos a sequência didática. Geralmente, a sequência didática, gente, ela é utilizada mais nas séries finais, iniciais e séries finais, no ensino fundamental. Tá? No ensino médio, pouquíssimos professores utilizam a sequência didática. Então, eu resolvi trazer aqui para que vocês tenham contato e saibam de verdade o que é uma sequência didática. Então, nada mais é que um conjunto de atividades amarrados ao conteúdo, que busca favorecer a aprendizagem dos alunos, sempre com foco nos objetivos já estipulados em seu planejamento. Isso visa a importância do planejar para que o professor consiga organizar-se e orientar-se em relação aos discentes. É um plano a longo prazo, tá? Professora, mas já tem um plano de curso, tem um plano mensal, aí inventaram essa sequência didática para aumentar o serviço do professor. Vou ser popular com vocês, vou ser bem assim, são modinhas, tá? A sequência didática, na minha opinião, foi uma modinha que foi trazida para o ensino, que
vingou mais, como eu disse para vocês, para o ensino fundamental, tá? No ensino médio, pouquíssimos professores utilizaram essa modinha da sequência didática. O que acontece? A sequência didática, você vai pegar uma unidade, tá? Por exemplo, eu estou com um livro de matemática bem aqui na minha frente, gente, do 7º ano. Então, eu tenho bem aqui, ó, no livro de matemática, deixa eu abrir bem aqui rapidinho, deixa eu dizer quantas unidades eu tenho aqui. No livro de matemática, eu tenho 1, 2, 3 unidades, 4 unidades, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Sendo que na primeira unidade eu tenho 3 capítulos. A sequência didática é o quê? Eu vou preparar um plano. Olha o tamanho desse plano. Só que eu vou ser benevolente com vocês, viu? Um plano dessa unidade todinha, explicando passo a passo o que eu vou fazer nessa unidade de ensino. Aula por aula. Entenderam? E vou entregar lá na escola a minha sequência didática da minha unidade, do meu primeiro bimestre. Terminou o primeiro bimestre, eu vou fazer a sequência didática do segundo e assim sucessivamente. Então, eu pego uma unidade de um livro e vou fazer um planejamento dessa unidade todinha, tá? Especificando tudinho que eu vou fazer na aula, passo a passo. E a diferença entre o plano de aula e a sequência didática é que, ó, um plano de aula e uma sequência didática que a primeira diz respeito a apenas uma aula. Plano de aula, eu faço o plano para uma aula, tá? E já a sequência didática é responsável por trabalhar uma unidade temática completa. Por isso que ela é bem mais extensa, do que o plano de aula. Aí aqui a atividade. Vou botar vocês para fazer uma sequência didática completa ou não? E aí, o que é que vocês acham? Tô quase chorando aqui. Não, gente, eu vou pedir para que vocês façam uma sequência didática de biologia para uma semana de aula só. Então, vocês vão fazer uma sequência didática para 5 dias. Só 2 dias, tá, professor? Nem pensar. Eu posso botar até 3. Menos do que isso, não. Porque aí perde o foco da sequência didática, gente. Ela é a longo prazo. Então, façam assim. Vamos fazer uma sequência didática para 3 dias. Porque, geralmente, eu quero que vocês façam para o ensino médio. De biologia mesmo. As aulas de biologia no ensino médio só são 4, né? Ou são 3? Repete aí, professor. As aulas de biologia no ensino médio são 3 ou são 4 por semana? Acho que 3, se não me engano. São 3, né? Chega até 2, às vezes. 2 aulas por semana. Não, gente. Eu acho que no terceiro ano, se eu não me engano, tinha gente pagando no diurno, não no noturno. No diurno eram 4 aulas de biologia. Mas nós vamos focar nas 3, tá? Então, vocês vão fazer uma sequência didática para 3 aulas de biologia. Olha, ó. Tá bom demais. E, professor? Oi. No caso, aquele plano que eu lhe enviei, se eu não me engano, era contemplando 3 dias. Sim. Só que aí vocês podem utilizar eles, só que vai ter algumas mudanças. Que eu vou mostrar bem aqui para vocês que tem na sequência didática. Se vocês quiserem reaproveitar o plano, pode reaproveitar, não tem problema não. Viu? Então, o que é que tem que ter? Eu vou também passar um modelo da sequência para vocês. Nome da escola, tá? Disciplina, nome do professor, tema, tá? Conteúdos trabalhados, habilidades e tempo da sequência. Então, tu vai colocar na aula 1, eu vou trabalhar isso. Na aula 2, isso. Na aula 3, isso. Tá? Aí, então, vamos lá. O que é que vai ter? Você vai colocar organização da turma, introdução, desenvolvimento, conclusão e avaliação. Aí é que você vai finalizar a sequência e passar para a aula 2. Olha aqui um modelo, ó. Eu trouxe bem aqui para vocês, eu vou compartilhar no grupo, tá bom? Então, ó, a disciplina é biologia, o nome do professor, turma, série, aí vocês vão optar, primeiro, segundo ou terceiro ano, tema. Então, vocês vão olhar lá na unidade, qual é o tema daquela unidade. Os conteúdos que vocês vão trabalhar, no caso, não ser só 3 dias, não, os conteúdos dos 3 dias. Vocês vão pesquisar lá na BNCC as habilidades, viu? Eu acredito que eu tenho a BNCC em PDF, se eu tiver, eu vou mandar para vocês também. Tempo da sequência didática. No caso de vocês, só são 3 dias, tá?
Se vocês fossem fazer de uma unidade, aí vocês tinham que calcular quantas aulas seriam dadas dentro dessa unidade. Material necessário para a sequência didática. Então, vocês vão colocar aqui tudo que vocês vão utilizar dentro dessas aulas de vocês. Por exemplo, data show, quadro, ou se vocês querem fazer uma sequência didática voltada para o ensino remoto. No caso de vocês, vai ser o computador ou o próprio celular, tá certo? Slides. Vocês podem também focar uma aula mais enxuta voltada para o ensino remoto. Aí aqui vem, aula 1, organização da turma. Escreva como os alunos serão organizados, individualmente, em fileira. Quem for fazer à distância, aí vocês vão dizer como é que vocês vão organizar as aulas de vocês, a organização da turma. Em grupos de WhatsApp, em grupos no Google Meet, por aí vai. Aí a introdução. Na introdução, você vai descrever como será o início de sua aula, tá? Aí tá aqui, ó, o desenvolvimento de como vai ser feita a aula, a conclusão e a avaliação. Terminou, vai para a aula 2. Terminou, vai para a aula 3. Claro e cristalino? Sim. Então, pronto. Já tirei 2 dias, tá bom demais. Vocês estão só me enrolando. Gente, deixa eu só fechar bem aqui para eu poder parar a gravação, que eu quero conversar rapidinho com vocês uma coisa, antes da gente encerrar, tá bom? Já Tá que bom. eu libero vocês. Professora. Oi. Oi, professora. Pode perguntar. Qual a data de entrega do trabalho? Qual a data de entrega do trabalho?